Sistema de crédito social da China. Olha, esse é um assunto que muita gente já ouviu falar, né? E a história que a gente costuma ouvir parece até coisa de ficção científica. Uma história de vigilância total, com pontuações que ditam a vida de cada cidadão. Mas vamos dar uma olhada nos fatos. Essa citação resume, perfeitamente a imagem que se popularizou do sistema. A ideia de que cada ação, por menor que seja, é observada, julgada e transformada em um número. É uma visão bem poderosa e, vamos ser sinceros, bem assustadora, que capturou a imaginação do mundo todo. E claro, essa ideia virou meme, né? Virou aqueles infográficos que a gente vê por aí, tipo esse aqui. Um sistema de pontos bem direto ao ponto onde boas ações dão bônus e qualquer deslize, seja social ou político, gera uma penalidade. Parece simples, né? Mas a realidade é bem mais complexa que isso. Essa pontuação 752 veio de reportagens sobre uma jovem de 21 anos que seria uma cidadã modelo. Com uma nota alta assim, ela supostamente ganharia descontos, privilégios. Esse número deu um rosto, sabe? Deu uma métrica bem concreta para essa história toda, que parecia tão distópica. Tá, mas vamos parar para pensar um pouco. Depois de printar todo esse cenário meio Black Mirror, a grande pergunta é: será que essa é a história completa? Isso aí reflete mesmo a realidade de 1,4 bilhão de pessoas? Ou será que tem algum erro de interpretação gigante no meio do caminho? Para a gente entender o que esse sistema é de verdade, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Porque ele não surgiu do nada, sabe? Ele nasceu de um problema social bem real que a China estava enfrentando, uma baita crise de confiança pública. Então, lá pelos anos 2000, a China passou por uma série de escândalos que abalaram a confiança das pessoas em tudo, desde a comida que compravam até a honestidade dos políticos. Aí, em resposta a isso, lá em 2014, o governo solta um plano, bem vago por sinal, e só um ano depois, a mídia no Ocidente pega essa ideia e interpreta como um sistema de pontos para todo mundo. E essa narrativa, se espalhou que nem fogo. E aqui tem um ponto que é, assim, fundamental. A tradução. A palavra Shui Xingyong pode sim ser crédito social, mas um jeito talvez mais fiel ao contexto original seria confiança pública. O foco inicial não era vigiar o cidadão comum, mas sim garantir que empresas e instituições fossem, confiáveis. Beleza, então o que foi que eles implementaram na prática? Em vez de um único sistema de pontos para todo mundo, a política acabou se dividindo em três grandes frentes, três pilares, cada um cuidando de um pedaço dessa tal confiança pública. O primeiro pilar é o financeiro, que é basicamente criar um sistema de pontuação de crédito, tipo um Serasa, sabe? Coisa que já existe em um monte de lugar. O segundo é um sistema de supervisão para pegar empresa e funcionário público corrupto, usando listas para punir ou recompensar. E o terceiro são os experimentos locais, onde cada cidade podia testar suas próprias ideias. O interessante é que uma pontuação única para todo mundo não está em nenhum desses pilares. Agora, um ponto que causa uma confusão danada. A diferença entre o Sesame Credit e o sistema do governo. O Sesame Credit é o de uma empresa privada, o Alibaba. É um programa de recompensas opcional, e é daí que veio aquela história da pontuação de 350 a 950. Já o sistema do governo é outra coisa. Ele foca em listas de restrição, em questões legais sérias, não numa pontuação do dia a dia. E aqueles experimentos locais que eu comentei? Então, a cidade de Hongsheng até tentou um sistema de pontos. Mas olha que curioso, era super low-tech, coisa de anotar em prancheta, sabe? Nada de inteligência artificial super avançada. E o mais importante, o próprio governo central chegou lá e mandou parar o experimento. Ou seja, um sinal claro de que não era esse o caminho para o país todo. Ok, então se não tem essa pontuação para todo mundo, quem é que sofre as consequências desse sistema? A resposta está nas tais listas de restrição, as famosas blacklists. E essas, sim, são bem reais e o impacto delas é gigante. Olha só esse depoimento de um empresário chinês. Ele mostra na pele o que acontece. Estar numa lista dessas não é só simbólico, não. Significa perder coisas básicas, como o direito de comprar uma passagem de avião e viajar pelo próprio país. E aqui está o pulo do gato. O motivo para ele estar na lista não foi uma coisinha boba, tipo atravessar fora da faixa. Foi um problema legal, burocrático, uma dívida de um processo que ele não pagou, e isso é muito, mas muito diferente da ideia de perder pontos por mau comportamento. E quando a gente olha os dados, fica bem claro quem são os alvos, né? A grande maioria nas listas são pessoas e empresas que não pagaram dívidas judiciais ou funcionários públicos metidos em corrupção. Não é o cidadão comum fazendo suas coisas do dia a dia.
Mas olha, isso não quer dizer que o sistema é pequeno. Pelo contrário. Só em 2018, 17,5 milhões de passagens de avião foram negadas para pessoas nessas listas. Isso mostra que, mesmo sendo mais burocrático do que distópico, as consequências são enormes e bem reais. O caso do lutador de MMA, o Xu Xiaodong, é muito interessante. Ele critica abertamente o governo, mas ele não foi para a lista por causa das opiniões políticas dele. Ele foi para lá depois de perder um processo por difamação e não pagar a indenização. Isso mostra como um sistema, mesmo com uma base legal, pode acabar sendo usado para pressionar críticos por outros meios, como processos judiciais. Bom, vamos juntar as peças agora. A gente viu a versão do mito e a versão da realidade, que é bem mais burocrática. Agora vamos colocar as duas lado a lado para ficar tudo bem claro. Então, resumindo a ópera, o mito é sobre uma pontuação única para todo mundo, baseada em cada coisinha que a pessoa faz, e tudo vigiado por uma superinteligência artificial. A realidade é um sistema de listas de restrição focado em quem tem dívida na justiça ou se envolveu em corrupção, e tudo isso é gerenciado por bancos de dados do governo. A punição não é por atravessar a rua errado, é por não pagar uma ordem judicial. É menos 1984 e mais, sei lá, um super sistema de cobrança e fiscalização burocrática. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? O fato de esse sistema ser mais burocrático e menos sensacionalista do que a ficção não quer dizer que ele seja menos poderoso. Muito pelo contrário. Uma ferramenta que pode impedir milhões de pessoas de viajar ou de fazer negócios com base em registros de governo é, sem dúvida, uma forma gigantesca de controle estatal. A questão que fica no ar é: que tipo de controle é esse e para onde ele pode evoluir?